Oi, galerinha do terceiro ano, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tô indo bem, tô sentindo muita falta da escola, de estar aí, de rir junto com vocês, né? Da gente marcar aquele eterno churrasco. E esse churrasco parece que esse ano ainda não vai acontecer, né? Por conta desse isolamento social. Mas, enfim, paciência, né? Vamos ser resilientes, né? Vamos nos esforçar, porque vocês estão concluindo aí o terceiro ano, tem Enem aí pela frente, e eu quero então que vocês, né, se saiam muito bem. Eu tô tá sempre à disposição, a gente vai estar fazendo agora umas chamadas, tá? Ao vivo, para que a gente possa então poder tirar mais dúvidas, esclarecer melhor sobre o conteúdo, tá? A parte de genética a gente encerrou com aquela parte de herança do sexo e agora a gente vai falar sobre a teoria da evolução, tá bom? Quando a gente começa a entrar nesse assunto, muitas vezes surgem algumas situações assim chatas, porque o pessoal começa a colocar questões religiosas em cima, e uma coisa é ciência e outra coisa é a religião, gente. Então a gente não pode misturar essas coisas. Eu vou tentar explicar para vocês, né, o que é a teoria da evolução. Existem algumas, como se fala, preconceito quanto a isso, porque às vezes a pessoa não entende a forma correta. Ah, vai falar que o homem veio do macaco, que não foi Deus que criou o homem, que o homem é igual ao macaco. E não é por aí, não. Não tem muita coisa a ver com isso daí, não, tá? É, e outra coisa também, quando a gente fala em evolução, em evoluir, é normal, é natural que venha na nossa cabeça a questão de melhoramento, de melhorar. Evoluir é melhorar, é se tornar melhor. Isso dentro da teoria da evolução das espécies não existe. Por quê? Porque muitas vezes o processo evolutivo leva uma espécie à extinção. E não existir mais do ponto de vista biológico, a coisa não melhorou para o lado dessa espécie. Então, devagarzinho, nós vamos tentando esclarecer isso daí, tá bom? Então, qual seria o conceito de evolução? É um processo pelo qual os seres vivos se diversificam, se modificam ao longo do tempo, dando origem a espécies atuais ou a espécies que já foram extintas, sendo consequência de um processo de adaptação dos organismos vivos ao ambiente onde eles vivem. Então, não é melhorar, é modificar, tá? E é um processo lento, tá, pessoal? O processo de evolução, a gente só fala em evolução biológica, analisando a história de vida na Terra em milhares de anos. Então, é um processo lento de transformações que vão acontecendo nos organismos vivos, e o acúmulo destas transformações levam ao aparecimento de espécies que até então não existiam. Gente, e agora a gente está vivendo um momento histórico que não dá para negar que a evolução existe. Nós estamos vivendo, né, uma pandemia mundial, todos os países do mundo ao mesmo tempo, sofrendo com uma infecção do SARS-CoV-2, do novo coronavírus. Era um vírus que até então não existia nos catálogos, nos livros de biologia. E essa espécie está aí. Ela surgiu, atual, e nos colocou todos dentro de casa. Quem foi possível fazer isso, né? Para tentar evitar o contágio por essa doença. Então, contra fatos não há argumentos. A evolução biológica, ela existe. Vamos entender um pouquinho. Vamos lá. A vida é muito diversa. Nós temos organismos vivos, né?
dos mais variados possíveis. Mas todos esses organismos, né, seja um vegetal, seja o ser humano, um fungo, um sapo, nós temos muito em comum. Nós somos formados por células e as nossas células têm as mesmas estruturas, as mesmas organelas, trabalham da mesma forma. Então, isso vem sugerir o quê? Uma ancestralidade comum, né? Nós temos um parentesco evolutivo aí na nossa história, tá? Quando é que começou essa paradinha toda? O negócio é bem antigo, né? Então, o Carlos Linneu foi um grande cientista francês que influenciou todo o pensamento científico atual, os nomes biológicos das espécies que nós tratamos hoje, o SARS-CoV-2, por que que esse cara tem esse nome? Começou com esse camarada aqui, ó, com o Linneu. Ele viveu de 1707 até 1778. Ele foi o criador da taxonomia, da ciência que organiza, né, os seres vivos em categorias específicas, aquele reino, filo, classe, ordem, gênero, família, espécie. Ele era adepto da geração espontânea. Ele dizia que a vida podia surgir da matéria bruta, da matéria inanimada, né? E a gente sabe hoje que a vida só se origina de outra vida. E ele era firme no fixismo, que é a teoria que vem antes da teoria da evolução. O que que dizia o fixismo? Era uma doutrina filosófica que defende que desde que as espécies apareceram, elas são imutáveis, ou seja, elas são fixas, elas não sofrem transformações. Só que essa ideia do fixismo, ela vem muito antes do Linneu. Aristóteles e Platão, né? Eles foram grandes nomes aí da filosofia que também defenderam essa tese, tá? Que hoje a gente sabe que está errada. O fixismo não existe. As espécies vivas não são fixas, elas não são tais como foram criadas, né? O fixismo se subdivide em criacionismo, espontaneísmo e catastrofismo. O criacionismo defendia a ideia de que todos os seres vivos, eles eram obra de uma criação divina e eles eram perfeitos, não precisavam sofrer alterações e eles eram imutáveis ao longo de sua existência. Então, essa ideia já caiu por terra, por quê? Porque nós observamos, por exemplo, os fósseis. Os fósseis são registros de organismos que viveram em outras épocas do nosso planeta e que não vivem mais. Então, isso aí mostra que os organismos vivos sofreram mudanças, né? E vamos citar o SARS-CoV-2 aí, que apareceu e deixou todo mundo, né, de orelha em pé. Para a gente entender como que os organismos vivos conseguem sobreviver no nosso planeta e para depois a gente entender um pouquinho sobre a questão da seleção natural, a gente tem que falar um pouco sobre adaptação. O que é adaptação? Refere-se a características que os organismos apresentam que permitem que esses organismos sobrevivam e se reproduzam melhor no seu ambiente. Então, se ele apresenta aquela característica, essa característica favorece a ele, então é muito mais fácil ele conseguir alimento e se reproduzir e deixar essa característica aos descendentes, né? Então, aqui tem um trocadilho muito bacana que a gente sempre usa em evolução. O gafanhoto é verde porque ele vive na grama ou ele vive na grama porque ele é verde? Depois a gente vai tentar responder essa pergunta, tá? Então, quais são as principais adaptações que os organismos vivos apresentam? Coloração de aviso. A coloração, ela funciona como uma advertência ao predador, tá? Ele indica que o animal pode ser venenoso ou que ele pode ter um sabor desagradável, tá? Então, sempre que a gente observar a natureza, a gente vai ver, pensa uma mata, você passeando na mata aí, né? E é mais fácil você perceber uma cobra cipó, que também é verde, ou uma cobra coral, que é vermelha e preta, flamenguista.
Claro que você está andando numa mata, se você olhar ali e ver uma cobra vermelha e preta, ela vai se destacar muito mais do que uma cobra verde ali. A verde está camuflada, que é outra adaptação que a gente vai falar. Então, os animais, eles se aparecem na natureza, eles se mostram por dois motivos. Ou porque ele é venenoso e ele tá te avisando, ó, eu tenho essa cor escandalosa aqui, é porque eu sou venenoso, não se aproxime de mim. Ou ele tá se exibindo para o parceiro sexual. Então, quando você estiver andando na mata, vê um animal muito colorido que está se destacando demais, põe na sua cabeça, é perigo. Então, isso serve para nós e serve para os predadores daquele animal. Então, essas espécies que apresentam essas colorações, né, extravagantes, exuberantes, eles têm mais chance de sobreviver, porque os outros sabem que é um animal perigoso, tá? Camuflagem. Camuflagem é outra adaptação que esses organismos, né, apresentam, que faz com que eles simulem o ambiente, eles ficam da cor do ambiente, então eles ficam escondidos. O predador não vê, não mata, não come, ele tem mais chance de sobrevivência, né? Então, a camuflagem ela é explicada pelo processo de seleção natural, que depois a gente vai falar bastante sobre ele, tá? A coloração entre os indivíduos que permite uma maior camuflagem será menos predada e, consequentemente, transmitirá sua coloração aos descendentes. Então, aqui, ó, o bicho pau, então esse aqui é um animal, ó, ele parece demais com a folha. Então, aqui tá o animal e aqui tá a folha. Então, aqui tá o animal e aqui tá a folha. Olha o tanto que eles são parecidos. Olha aqui, aqui tem uma aranha. Aqui também tem uma aranha, tá? Olha aqui o urso branco, a paisagem toda branca. Então, é difícil para o predador visualizar. Olha esse sapo aqui, né? Olha aqui. Então, a camuflagem faz com que esse animal tenha mais chances de sobrevivência no ambiente, tá? Mimetismo. Mimetismo é quando um animal imita a coloração do outro. Vocês já ouviram falar na falsa coral? Né? Então, o mimetismo é uma adaptação no qual uma espécie se assemelha à outra. Duas espécies diferentes assemelham-se em certas características, o que constitui uma vantagem para uma ou para ambas em relação às outras espécies. Então, aqui, ó, nós temos a coral verdadeira e aqui nós temos a coral falsa. Aí pensa que você está andando na rua, numa região de mata, na rua não, porque na rua vai ser difícil. Mas na mata, aí você vê uma cobra vermelha e preta. Você vai ficar lá pensando, nossa, será que essa é a falsa coral ou é a verdadeira? Você não vai ficar pensando nisso, você vai pensar que é um animal perigoso, peçonhento. Depois pode até passar pela sua cabeça que uma é falsa, não tem veneno, e a outra não. Mas as duas se assemelham e as duas levam vantagem sobre isso. Por quê? Porque os animais na mata também aprendem que elas são venenosas, são perigosas. E aí, essa aqui, que é a falsa, ela leva vantagem. Então, ela continua aí até hoje na natureza, tá? O que você escolhe fazer hoje tem o poder de mudar o seu amanhã. Então, se empenhe, tá bom, pessoal? Se esforcem. Eu vou marcar com vocês, tá? Uma aulinha para que nós possamos discutir sobre esses assuntos aí de evolução, tá bom? Na próxima videoaula, a gente vai mostrar, né, quais são as evidências de que o processo evolutivo acontece e quais são as principais teorias, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.